O presidente Lula avançou ao criar o Ministério dos Povos Indígenas. Pela primeira vez, desde que os europeus aqui chegaram, em 1500, nós temos um organismo governamental federal dedicado exatamente a conduzir a política relativa aos direitos indígenas. A FUNAI saiu da alçada do Ministério da Justiça e está hoje sob comando desse Ministério dos Povos Indígenas. Creio que é um passo importante exatamente para garantir a consistência e a continuidade das políticas públicas. No que compete ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, posso afirmar a você que a desintrusão que está sendo feita em relação às terras indígenas e Yanomamis vai continuar até o esgotamento da necessidade, ou seja, não há prazo, não há data. Nós temos uma presença forte da Polícia Federal, da Força Nacional, com apoio das Forças Armadas, garantindo essa desintrusão, e nós vamos executar esse ano mais 6 desintrusões, de modo que nós teremos um total de 7 áreas indígenas em que essas práticas criminosas, nocivas ao meio ambiente e à integridade física dos povos indígenas serão superadas. Ao mesmo tempo, há investigação, porque não é algo banal, não é algo que possa ser esquecido, não é algo que possa ser varrido para baixo do tapete a morte brutal e evitável de mais de 500 crianças indígenas e Yanomamis. Enquanto eu estiver no Ministério da Justiça e Segurança Pública, esse inquérito policial é prioridade máxima para chegar a quem se omitiu, a quem desviou o dinheiro, quem ficou com o dinheiro, quem permitiu aquela situação hedionda, inadmissível, inaceitável, que ensejou exatamente essa crise humanitária. Então é uma questão também de adesão subjetiva, ou seja, de vontade. É uma questão de norma e de vontade. Então nós estamos trabalhando nessas duas direções, a desintrusão e a investigação. E nós vamos entregar ao Poder Judiciário os nomes, não das pessoas que apenas estavam lá, não apenas destes, mas de quem financiou, de quem atuou na lavagem de dinheiro, de quem ficou com dinheiro da saúde indígena e quem se omitiu nesses anos e permitiu a morte de mais de 500 crianças naquele território, porque isso é, repito, inaceitável. É algo que afronta todas as famílias brasileiras. E digo isso como pai. Como pai, como mãe, nós não podemos aceitar isso no Brasil. Ao tocar esse assunto, imediatamente a gente arrepia, porque as imagens são fortíssimas e inesquecíveis. Agora, Cadu, não vou roubar nenhum segundo do seu tempo, porque você tem mais 1 minuto para comentar as palavras do nosso convidado. Marina, só que eu acho que eu vou copiar a Basília e a gente está revolucionando um pouco a estrutura do programa. Não, mas pode usar para a pergunta. O nome é sem censura. Sem censura. Sem censura. Ele tem um roteiro de ordens, mas está tudo liberado. Eu vou permanecer um pouco no tema, só que por uma questão mais específica, que é com relação ao garimpo, que é aquela lei de 2013, que é denominada de Lei da Boa-Fé, em que basta a palavra dos vendedores sobre a presunção de boa-fé em relação à questão do garimpo que é feito justamente, particularmente nessas regiões. O tema é um pouco novo, então não vou perguntar se já há uma medida específica. Provavelmente, ministro, acredito que isso esteja sendo estudado. Em se confirmando que esse é um elemento de incentivo ao garimpo ilegal, o que é que o Ministério planeja fazer? Essa presunção de boa-fé, de fato, acabou estimulando a lavagem do ouro ilegal, transformando-o por encanto em ouro legal, porque basta uma espécie de autodeclaração. E não há uma aferição e uma responsabilidade das pessoas jurídicas adquirentes. É, portanto, um sistema muito frágil que fortaleceu a exploração ilegal de ouro no Brasil. Há estatísticas que chegam a falar em 50% do ouro com origem ilegal e, por isso mesmo, é preciso pôr fim a esse conceito jurídico. E há 2 caminhos. Um está exatamente no Supremo, quem sabe você mesmo, Cadu, dê esta notícia, uma vez que há uma ação direta de inconstitucionalidade proposta, cuja relatoria é do ministro Gilmar Mendes. É, portanto, um dos caminhos. E o outro caminho é exatamente o caminho legislativo de haver uma revisão no Congresso. Também há um projeto de lei de autoria da deputada Joênia, ex-deputada, hoje presidenta da FUNAI, visando a esta revisão. E esse é um olhar fundamental. Nós temos que olhar o garimpo, nós temos que olhar a montante, ou seja, quem financia, e a jusante, ou seja, como é a lavagem desse ouro ilegal, para aí sim nós podermos enfrentar de verdade esse crime no Brasil. Muitos desses garimpeiros se autodeclaram trabalhadores e não criminosos que estejam atentando contra os indígenas. Há muitas imagens dos garimpeiros indo embora de barco, pegando avião, e as pessoas questionam, a polícia, o governo está vendo os criminosos, os garimpeiros, trabalhadores indo embora e nada vai ser feito com eles? Ministro, preciso de uma resposta curtinha. Nós precisamos entender que há um planejamento operacional que está sendo executado em etapas. Nesse momento não havia como prender 15 mil pessoas. E por isso foi priorizada a identificação dos responsáveis, dos mandantes, dos financiadores. As pessoas estão sendo identificadas, o inquérito policial segue. Nós estamos fazendo a desintrusão, ou seja, as pessoas saírem do território indígena é o nosso foco nesse momento. E a investigação segue em paralelo para que com isso a gente enfrente o garimpo ilegal.